Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para falar um pouco sobre a mulher no mundo corporativo. Eu quero falar para vocês dos desafios que ainda existem em pleno século XXI, do preconceito velado e de como lidar com algumas situações desagradáveis. Então vem comigo até o final desse vídeo que eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência e dar algumas dicas. Roda a vinheta! Bom, a minha primeira dica para vocês é sobre posicionamento. Então saiba se posicionar, independente da situação, se você está numa reunião, se você está num ambiente mais descontraído, saiba se posicionar e saiba dizer não. Se você não está de acordo com aquele assunto, com aquela situação que está acontecendo e você não concorda, saiba dizer não de maneira enfática, se posicione. Às vezes a falta de posicionamento pode ser interpretada como fragilidade, vulnerabilidade. Então, se posicione sempre, diga não quando você quer dizer não. Às vezes a gente tende a tentar ser mais dócil, mais maleável, mas como eu falei, esse tipo de comportamento, dependendo de quem está recebendo a mensagem, pode ser interpretado como fragilidade ou vulnerabilidade. Então é importantíssimo que você saiba se posicionar. Por que eu tô falando isso? Numa reunião, por exemplo, você tá numa mesa. Já perceberam situações em que você tá numa mesa de reunião com vários homens, mulheres discutindo um determinado tema, e se um homem interrompe o outro, esse homem deixa a conversa continuar. Vocês já perceberam alguma situação em que um homem tá falando e uma mulher quer começar a falar e ele levanta a mão e não deixa a mulher falar? Ou ele interrompe direto o que a mulher tá falando? Vocês já perceberam isso? E quando é com outro homem essa situação não acontece? Gente, por que eu tô falando isso? Porque isso acontece. Eu já vi isso acontecer especificamente em duas empresas pelas quais eu passei, em que mulheres não eram, eu vou dizer, respeitadas na hora que elas queriam colocar suas opiniões. Por isso eu aprendi com uma gestora minha, com a maneira dela se posicionar, com a maneira dela dizer, não, agora é minha vez de falar, com a maneira dela dizer não. Eu aprendi muito com ela sobre isso. Então por isso que eu falei, independente da situação que você tá, se posicione, coloque a sua voz para aquilo que você quer dizer. Seja enfática, não deixa ninguém interromper quando você estiver falando. Às vezes a gente evita dizer o não ou se posicionar por medo de julgamentos, de comentários maldosos. Mas posso falar uma coisa pra vocês? A gente é responsável por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente sente, por aquilo que a gente faz. Como os outros reagem a isso é problema deles. Isso em qualquer situação da vida, tá, gente? Não só nas mulheres, não só falando sobre mulheres no mundo corporativo, mas em qualquer situação. Você é responsável por aquilo que você fala e faz. Como o outro reage a isso é problema dele. A segunda dica que eu quero dar é para você saber valorizar o seu próprio trabalho e não deixar que ninguém desvalorize os seus esforços. Então, é a mesma coisa. Às vezes você quer se mostrar dócil, você quer se mostrar gentil, simpática, e alguém fala, parabéns por esse trabalho, e você diz, não foi nada, foi super simples, conta comigo, e na verdade te deu um trabalhão. Então saiba reconhecer que você se esforçou muito para aquilo acontecer. É importante você autovalorizar o seu trabalho, e quando alguém disser que não foi tudo aquilo, ou quando alguém tentar diminuir de alguma maneira, ou brincando com você, fazendo algum comentário maldoso, velado de novo, se posicione e diga o quanto você se esforçou para atingir aquele resultado. Então saiba sim dizer, eu consegui, eu atingi esse trabalho, foi com a minha liderança que a minha equipe chegou naquele resultado. Saiba dizer o quão esforçada, o quanto de esforço você coloca em determinada situação. E não deixe de maneira nenhuma que alguém diminua os teus esforços. E isso se conecta com o próximo ponto que eu quero falar, a terceira dica, que é mostrar o seu valor com um excelente trabalho. Por que eu tô falando isso? Porque a mulher no mundo corporativo, ela ainda enfrenta preconceitos em diferentes situações. Por exemplo, se ela é uma mulher que está sendo bem avaliada dentro da empresa, que está sendo promovida, reconhecida, algumas pessoas, por não saberem lidar com aquela situação,
podem inventar comentários maldosos, fazer julgamentos a respeito da situação, perguntando, por exemplo: mas o que será que está acontecendo? Por que será que ela conseguiu tudo isso? E vocês sabem o que eu tô falando, são insinuações maldosas de que outras coisas estão envolvidas nessa situação e que fazem aquela mulher ascender rapidamente na carreira de alguma forma. Mas as pessoas esquecem que as mulheres trabalham muito duro para chegar onde elas querem, investem em conhecimento, ficam ralando fora do horário de trabalho. As pessoas esquecem disso. Então, na verdade não é nem que esquecem, né, gente? É como eu falei, elas tentam encontrar justificativas para o teu sucesso, porque elas não conseguem se conformar que você tem aquilo e elas não. Então, para lidar com essa situação, entra por aqui, sai por aqui. Se alguém vier contar alguma fofoca para você, fica distante disso. Não participa. Não ligue para esse tipo de comentário maldoso. Toda vez que alguém vier com algum comentário duvidoso, te perguntando alguma coisa, se posicione de novo, conte o quanto você se esforçou para atingir aquele objetivo e não se deixe levar por conversas e julgamentos maldosos. Eu vou repetir, você é responsável pelas suas atitudes, pelo que você fala, pela maneira que você se coloca. Como os outros reagem a isso é problema deles. Sabe aquele ditado que quando um fala do outro, eu sei mais desse um do que do outro? Porque as pessoas tentam externalizar essas frustrações, tentando encontrar uma justificativa para o sucesso do outro, porque não é possível que esse outro conseguiu tudo isso e eu não. Ainda mais se é uma mulher, porque aí vem os comentários maldosos ao redor e a gente sabe que sim, isso ainda existe no mundo corporativo. Então, cuidado com isso, se mantenha distante, continue provando o seu valor com um excelente trabalho, porque contra resultados não tem argumento nenhum. E para fechar esse vídeo, eu quero dizer que nós mulheres podemos fazer tudo que a gente quer. Então, se você quer ter um momento de descontração com seus colegas de trabalho, você pode sim, sem ser julgada por isso. Se você não quer e você é uma pessoa mais reservada, você também pode se afastar e não querer. As pessoas tendem a dizer, ah, boazinha, ai, a chata. As pessoas estão o tempo todo fazendo julgamentos a respeito dos outros. Então, se posicione, saiba dizer não nos momentos em que você realmente quer dizer não. Não deixe ninguém menosprezar ou diminuir o seu trabalho. Saiba se autovalorizar e faça exatamente aquilo que você tem vontade. Gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado não só mulheres, mas homens também a saber valorizar e respeitar ainda mais a mulher no ambiente corporativo. Vocês gostaram desse vídeo? Então curte aqui pra gente saber. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar um comentário que eu passo aqui pra responder vocês. Até mais!